Bem-vindos a um Estudando com Caibar. Esse vídeo é um oferecimento do Centro Espírita Caibar de Souza Schutel, localizado no município de Praia Grande, litoral sul de São Paulo. No rodapé do nosso vídeo você vai encontrar o nosso número do Pix e você vai poder auxiliar as pessoas que são atendidas pela nossa casa espírita. Nós somos intermediário da sua caridade. E aqueles que já colaboram com o benefício do próximo através de doações anônimas ou através do Pix, que aparece o seu nome nos depósitos feitos, tenha certeza, estamos orando por você em agradecimento à sua bondade e ao seu coração de amor ao próximo. E também faça parte das nossas redes sociais, do WhatsApp, do Telegram. Lá tem muito mais conteúdo espírita para que você consiga entender a doutrina dos espíritos. E entender a doutrina dos espíritos é se entender. Por isso eu peço, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe nossos vídeos, porque quanto mais pessoas tiverem contato com a doutrina espírita, mais pessoas esclarecidas sobre si mesmos nós teremos na sociedade. E a nossa casa espírita possui uma corretora de seguros, e você pode também nos auxiliar fazendo seus seguros conosco, seguro patrimonial, comércio, indústria, serviço, planos de saúde em geral para pessoa física e jurídica, consórcio de imóveis e de veículos e seguro de vida e previdência privada. Em todo o território nacional, nossa corretora de seguros atende. Ajude-nos, colabore, faça a caridade. Hoje falaremos do seguinte tema: espíritas ativos, contemplativos e os materialistas. A doutrina espírita está cheia de pessoas assim no meio. O espiritismo não é para contemplar, o espiritismo é para vivenciar, é para colocar em prática. Não adianta eu ficar nas redes sociais vendo mensagens bonitas ou trocando mensagens belas, assistir belos filmes, chorar e não fazer nada em benefício ao meu próximo. Como a gente pede aqui para auxiliar os outros que são assistidos pela nossa casa. Não adianta viver o espiritismo na teoria. O espiritismo tem que ser feito na prática. Então, se você vive o espiritismo na teoria, o espiritismo não entrou dentro de você. O espiritismo é para praticar. E quando o espiritismo entra dentro da gente, nós, quando antes de dormir, ao nos desprendermos do corpo físico, nós pedimos em oração que nós possamos ser úteis na espiritualidade e socorrer encarnados e desencarnados enquanto o nosso corpo dorme. Porque nós não dormimos. E no estado de vigília, quando estamos acordados, ligados estritamente ao corpo físico, nós olhamos ao nosso redor e vemos aqueles irmãos que podemos ajudar, auxiliar. Isso é vivenciar ativamente o espiritismo. Contemplar o espiritismo é achar as coisas belas, maravilhosas, lindas, que servem para os outros. Uma palavra, um texto, uma palestra. O que a gente ouve serve tudo para os outros, nada para a gente. É aquela pessoa que chega na casa espírita, se preocupa se tem gente ou não. Porque ela está preocupada com o que os outros vão aprender, não o que ela vai aprender. Isso não é ser espírita. O espírita não está preocupado que tem gente ou não tem na casa espírita. Ele tem que estar preocupado com o conteúdo do aprendizado e daquilo que vai elevá-lo moralmente. Isso que é importante. E não se tem gente ou não tem. E também não se preocupa do que está sendo falado ser interessante para outras pessoas. Aquilo que está sendo falado para ele, é para ela aprender e evoluir. Então, o espírita contemplativo, ele fica só contemplando, não ajuda ninguém. É egoísta, não vai guardar nada nesse mundo, porque caixão não tem gaveta, e vai ficar apenas guardando para si coisas, e depois vai chegar no plano espiritual, vai ver que ele está mais atrasado que os outros, que não nem espíritação ou nem religião tem, porque os outros ajudaram, os outros colaboraram, os outros foram úteis. O espírita contemplativo, ele retém. O espírito ativo distribui. Claro que não devemos deixar de valorizar o que é matéria,
Porque Deus criou o espírito e matéria. E se Deus criou a matéria, é para nós valorizarmos a matéria. Não é errado a gente querer trabalhar, ter um bom emprego, ter um bom salário, ter um carro bom, ter uma boa casa, poder viajar. Isso não é errado. O errado é o apego. Como alguns pseudos espíritas infiltrados no espiritismo para desmembrar a doutrina espírita fazem. A favor da ideologia de gênero. Quem é a favor da ideologia de gênero é extremamente materialista, porque em nenhum momento está pensando na evolução do espírito, porque o espírito precisa estar equilibrado para evoluir. Ele não pode ter tendências masculinas ou femininas. Então eu, como espírita, conhecedor da doutrina espírita, eu não posso incentivar a uma tendência a um sexo masculino ou um sexo feminino. Eu tenho que conscientizar esse irmão que ele precisa se equilibrar. Claro que eu não vou recriminar. Claro que eu não vou fazer com que essa pessoa seja discriminada pela sociedade. Longe disso. Mas essas pessoas precisam entender que o espírito, para evoluir, precisa estar equilibrado. Ele não tem sexo. Quem se apega ao sexo é quem está ligado à matéria. Então essas pessoas que defendem a ideologia de gênero são materialistas. Materialista não é só aquele que se apega a dinheiro. Materialista é aquele que tem comportamento materialista. Aquele que defende o aborto está atrapalhando a reencarnação de outras pessoas. Não está permitindo que os acordos feitos no plano espiritual se concretizem na vida material. Isso é materialista. Então quem defende ideologia de gênero, quem defende aborto, são pessoas extremamente materialistas, que só pensam no momento, só pensam nessa encarnação, não pensam no futuro do espírito, não veem as consequências espirituais de atraso evolutivo que esses irmãos, que eles atrapalham na evolução, vão ter. Então esse negócio de globalismo nada mais é que uma exacerbação do materialismo. O espiritismo sempre foi contra isso, sempre foi contra esse negócio de globalismo, de ser todo mundo igual na miséria, das pessoas dependerem do governo, dependerem do Estado, porque aí o espírito não evolui, o espírito não se emancipa. Nós temos que ter autoestima, temos que produzir, trabalhar e não viver às custas do governo, não viver às custas do Estado. Isso é materialista que faz isso. Materialista só pensa no hoje. Não pensa no amanhã. Essas pessoas que vivem às custas dos outros, que vivem às custas do governo, são extremamente materialistas. Porque uma pessoa espiritualizada, o que ela quer? Ela quer evoluir, ela quer crescer, ela quer se tornar independente. Porque o fundamento do espírito é se tornar emancipado, independente e neutro, sem tendências de sexo e nada mais. Agora, essas pessoas materialistas, o que elas fazem? Elas criticam até o espírito que está encarnado num sexo diferente do que eles não gostam, ou numa raça diferente do que eles não gostam. Eles jogam irmãos contra irmãos, raça contra raça, sexo contra sexo, esquecendo que todos são espíritos. São todos materialistas, que só pensam no hoje. Porque a pessoa é mulher hoje, amanhã vai ser homem na outra encarnação. Uma pessoa é homem hoje, amanhã vai ser mulher na outra encarnação. Uma pessoa vem com uma pele amarela, uma pele clara, uma pele vermelha, uma pele negra, num corpo dessa encarnação, que é a roupa que o espírito está vestindo nessa encarnação, na próxima encarnação vem com uma outra roupagem. Então, esse negócio de ficar jogando um contra o outro por causa de raça, por causa de credo, por causa de sexo, isso é extremamente ligado ao materialismo. São pessoas materialistas que não visualizam a evolução espiritual, que era a neutralidade do espírito, sem tendências masculinas ou femininas, porque o espírito ele vai passar por todo o trâmite, por todas as raças, por todos os sexos, que são apenas 2, ao contrário do que muitos querem pregar. Então, e essas pessoas têm que se equilibrar para conhecer, e com isso vão evoluindo, vão crescendo. São pessoas materialistas, que não têm nada de espiritual. O que tem de espiritual em desejar o aborto, em propagar o aborto? O que tem de espiritual em propagar a ideologia de gênero?
Que avanço espiritual essas pessoas apegadas à matéria, apegadas ao momento têm? Isso é egoísmo. Eu só penso em mim, só penso no momento. E essas pessoas, evidentemente, não permitem que os outros pensem diferente. Atacam ferozmente aquele que pensa ao contrário. Agridem moralmente, querem deletar da sociedade, deletar das redes sociais, porque não permite que as pessoas esclareçam os outros. São pessoas materialistas. Tem vários livros de Kardec e Leon Denis falando sobre isso. Estudem Leon Denis. Leon Denis foi o braço direito praticamente de Kardec, sucessor de Kardec na França. Veja o que o Espiritismo fala. Inclusive essas pessoas querem deturpar Kardec. Se a espiritualidade escolheu Kardec para falar e codificar a doutrina espírita, quem são essas pessoas para criticar Kardec? Elas que façam a crença delas, a religião delas e deixem o Espiritismo em paz. Vão deturpar outras crenças, não gostam do que o Espiritismo prega, faça a sua própria crença. Por que não tem base no que eles relatam? Porque não tem evidência, não tem significação, não tem nada de palpável no que eles falam, é tudo coisas materialistas, pessoas materialistas. E o contemplatista, aquela pessoa que fica contemplando as vidas, são extremamente materialistas, só pensam em si. Não pensam no próximo. A oportunidade de ser útil, de ajudar ao próximo, bate à porta o tempo todo. É a igreja evangélica, a igreja católica, tem a casa de Umbanda, a casa de Candomblé, o budismo, o taoísmo, as religiões, o espiritismo, pedindo ajuda para ajudar ao próximo, ser intermediário das pessoas na caridade. E essas pessoas se fingem de morta, fazem que não é com ela, e vão retendo, e depois falam, ai Deus, por que acontecem as coisas comigo? Claro, você não distribui, você não colabora, você não reparte, você só pensa em você. Que energia você vai trazer para você? Que espíritos vão te acompanhar? Espíritos egoístas, na mesma frequência. Que energia você vai estar emanando no seu campo magnético, que é na sua aura? Uma energia de egoísmo. Não é para a gente desprender de toda a matéria que a gente tem, que a gente conquistou com o esforço do nosso trabalho e ficar na miséria. Não é isso. Mas precisa ser egoísta? Precisa só pensar em si? Não tem um valor de um sanduíche por mês para ajudar alguém que pode ajudar os outros? Não tem um cobertor para dar no inverno? Aquelas roupas no guarda-roupa, mofando, apodrecendo, e as pessoas passando frio? Porque mesmo que trabalhem, mesmo que produzam, o salário que elas recebem é muito pouco e não têm condições de comprar uma roupa melhor? Isso são pessoas contemplatistas, que ficam contemplando, extremamente materialistas. Ah, eu não dou para ninguém, eu vou guardar. E depois que você desencarnar, você vai levar para onde? Não tem lugar para levar. Aqueça os corações daqueles irmãos que necessitam e que realmente fazem por merecer, que realmente trabalham. Quantas pessoas trabalham aí com empregos que não têm nem carteira assinada, mas estão trabalhando, estão produzindo e precisam de roupa, precisam de alimento, precisam de calçado, e as pessoas com 30, 40 pares de calçados no guarda-roupa, o que é? Uma centopeia? Não pode ter nada? Não pode ajudar ninguém? Vai usar os 40 pares ao mesmo tempo? Um monte de roupa parada, sem usar, e as pessoas necessitadas? Apodrecendo, se você vai usar, tudo bem, não tem problema. Mas coisas que não necessitam, isso não é caridade, isso é egoísmo. E egoísmo está ligado ao materialismo. Então essas pessoas contempladoras do espiritismo, que não colocam o espiritismo em prática, são materialistas, ligadas ao espiritismo.
São essas pessoas mesmo que quando chega o censo, né, que vai verificar a quantidade de pessoas de uma religião, elas falam, eu vou toda semana na casa espírita, mas uma vez por mês eu vou na igreja católica, eu vou na igreja evangélica, não sei o quê. Aí a pessoa pergunta, então qual a sua religião? Eu não sou espírita, não. Eu sou católico, eu sou evangélico, espírita, não. Claro que não. Não tem comportamento espírita. Porque o comportamento espírita é de pensar nos outros. Claro que temos que pensar em nós, temos que nos socorrer, temos que nos agradar. Não é errado batalharmos, lutarmos, conquistarmos as coisas e termos, usufruir dessas coisas que conquistamos, mas o errado é reter. Nós podemos compartilhar, nós podemos ajudar. E nós podemos sanar as dores físicas e morais de muitas pessoas. Às vezes a gente não pode ajudar financeiramente, mas não pode ajudar com uma palavra? Não pode ajudar com um gesto? Não pode colaborar, ajudando, colaborando? Aqui na nossa casa espírita nós temos a separação das tampinhas de plástico para ajudar a ecologia e que isso gera a cesta básica para entregarmos para as pessoas que necessitam. E você vem ajudar a separar as tampinhas? Nós temos trabalhos em qualquer casa religiosa, não sei se é espírita não, qualquer casa religiosa, hospital, asilo, orfanato, precisando de voluntários. Você tira alguns momentos do seu egoísmo para ajudar ao próximo? Dos seus momentos para ajudar esses asilos, esses orfanatos, essas creches, essas casas religiosas? Aí você é um espírita ativo, porque ser espírita ativo é ser um verdadeiro cristão. E cristão não vive na teoria, cristão vive na prática, cristão ajuda. Cristão está toda hora prestando atenção no que está acontecendo para ver onde ele pode ser útil. E quando nós nos tornamos trabalhadores da casa espírita, nós temos plena consciência da nossa enfermidade. Porque o trabalhador da casa espírita é um enfermo consciente. Ele sabe que a única maneira de sanar os males e os equívocos que ele praticou no passado é ajudar ao próximo. Então ele vem trabalhar numa casa espírita, ele vem ser útil. Ele não fica egoisticamente. Muitas pessoas ficam dentro de casa, ociosas, sem saber o que fazer e tanto trabalho voluntário, aguardando voluntários para participar. Tanto. Em todas as religiões, em todos os lugares. Mas a pessoa fica lá naquele mundinho fechado, reclamando da vida, reclamando de tudo, que não tem nada para fazer, e as dores chegando, as doenças chegando, as pernas que não se mexem, as dores no corpo todo, claro, só retém. Quando você distribui, a dor não toma conta de você. Tenha certeza disso. Então sejamos espíritas ativos, e não contemplativos, e não sejamos materialistas, porque materialista significa aquelas pessoas que querem fazer tudo para hoje, sem pensar no amanhã, querem socializar a miséria. Todo mundo é miserável igual. Ninguém pode evoluir, ninguém pode crescer, todo mundo tem que depender do Estado, ninguém pode progredir, ninguém pode se tornar uma pessoa melhor porque ela está sendo capitalista. E quem falou que capitalista é materialista? Onde está escrito isso? A exacerbação do capitalismo pode ser materialista, a pessoa só pensa no dinheiro, mas o capitalismo em si é uma força que faz com que a pessoa busque trabalho. Saia da ociosidade, arruma um emprego, abra uma empresa, se torne um empreendedor. Claro que tem que ter a parte espiritual, mas as pessoas deturpam tudo, inclusive o espiritismo, falando que Kardec está errado. E Kardec foi escolhido pelos espíritos para trazer a codificação. E nós ouvimos essas pessoas. Vamos pensar nisso. Seja um espírito ativo e não contemplativo. Tenha uma excelente semana e que os bons espíritos te acompanhem agora e sempre.